Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar sequência ao estudo das integrais e hoje a gente vai ver as integrais, a substituição das integrais definidas. Bom, o primeiro método que a gente vai ver aqui é basicamente o que usou na aula passada, que esse primeiro método aqui, ele consiste em integrar, usando substituição, obtendo uma primitiva e aí faz a substituição, aplica os limites da integração nessa primitiva. Então, esse aqui é o método 1, o que a gente já estava utilizando. E agora, a gente vai ver um segundo método, que é utilizar uma fórmula para já obter diretamente o valor da integral definida, aplicando a substituição, mas sem precisar encontrar a primitiva da função dada no início. Então, o procedimento vai ser o seguinte. Se eu quero integrar uma função composta, né, aqui utiliza a substituição, de um intervalo aqui de A até B, o que eu vou fazer é chamar esse g de x aqui de u, para fazer a substituição, e daí eu vou calcular a integral dessa forma aqui. Então, eu vou ter a função em u, foi aqui que a gente faz a substituição, e os meus intervalos aqui, o meu intervalo de integração, que inicialmente é a e b, em x, passa a ser g de a g de b em u. Então, aqui eu não preciso primeiro calcular a primitiva, depois fazer a substituição na função dada. Nesse caso, eu já consigo ir direto e já trabalhar com essa variável auxiliar u aqui diretamente. Então, eu já calculo essa integral aqui por essa expressão. Então, assim, o cuidado maior que a gente tem que tomar aqui é transformar esse intervalo AB, que é dado em x, para um outro intervalo g de a até g de b em u. Bom, então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pegar a função, essa g aqui, e vai chamá-la de u. Então, tem u igual a g de x. Obtenho a derivada desse u. Então, du igual a derivada de g de x em x. E vou calcular a integral da minha função dada em u, de g de a até g de b. Assim, para a gente ver que essa expressão realmente é equivalente a essa, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, a integral de a até b da minha função composta, essa integral vai resultar em uma primitiva, a primitiva da f, que eu estou chamando aqui de f maiúscula, onde essa primitiva vai ser aplicada no intervalo de a até b. Então, eu vou aplicar esse intervalo, calcular o valor dessa primitiva no intervalo de a até b. Isso aqui, como a gente calcula isso? Vai ser o f de g de b menos o f de g de a. É o teorema fundamental, né? Então, chegamos aqui. Agora, esse g de b e esse g de a, eles são números, não é isso? Então, eu posso dizer que essa expressão aqui, ela é equivalente a eu ter a f de u, estou chamando esse g de x de u, no intervalo de g de a até g de b, que é isso aqui. E, se eu olhar bem, essa expressão, ela representa exatamente o resultado de uma integral desse tipo. É a derivada desse f, né? Aqui o f maiúsculo é a primitiva. Então, a integral dessa função f de u em relação a u do intervalo g de a até g de b vai trazer para mim a primitiva em u no intervalo de g de a até g de b, né? Então, a gente mostra que essa expressão é igual a essa. E aqui um exemplo. Então, eu vou fazer essa expressão utilizando as duas formas, então, as duas maneiras de integrar. A primeira é utilizando essa equação 1 aqui. A segunda é utilizar o método normal que a gente já fazia, integral indefinida. Bom, então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a minha integral dada e vou buscar dentro da função dada uma f de g, para eu ter esse g para chamar de u. E se eu olhar bem nessa raiz aqui, eu tenho a raiz de uma expressão. Então, eu posso chamar essa expressão de u, para eu ter aqui a raiz de u. Agora, qualquer número ali serve para ser o meu u?
Não, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Para trabalhar com a função composta, eu tenho que buscar uma parte da função, aqui seria a função de dentro, né, o g, nesse caso. Eu tenho que buscar essa função de modo que na minha integral apareça a função e sua derivada, né? Isso aí é o que a gente faz na hora que calcula o du. Então, observando essa expressão aqui dentro, que é o x ao cubo mais 1, derivando isso aí, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada de 1 é 0. Então, esse 3x ao quadrado, ele aparece aqui. Essa questão das constantes, igual teve o 3 ali, o 3x ao quadrado, se fosse outro número, a gente poderia tentar equilibrar as coisas, né? Mas já tem o 3 ali, então tá ótimo para nós. Vou pegar o que está dentro aqui da raiz, vou chamar de u, e vou calcular a derivada de u. A derivada de u, o du aqui, vai ser igual à derivada do x ao cubo, que é 3x ao quadrado. A derivada de 1 é 0, não precisa colocar, é em relação a x. E falta agora trabalhar com os limites de integração. Então, quando o x vale 1, vamos começar pelo de baixo lá, menos 1, quanto que vale o u? Então, vou pegar aqui, ó. O u vale menos 1 ao cubo, né, que é x ao cubo, mais 1. Menos 1 mais 1, 0. E o limite superior da integração é 1. Quando o x vale 1, quanto que vale o u? Então, vai ser 1 ao cubo mais 1. 1 mais 1, 2. Então, minha função dada no início vai ser substituída por u. A variável x vai ser substituída pela variável u. Só que a gente vai trabalhar com equivalência de funções. Então, vamos começar pelo seguinte. O intervalo de integração em u vai ser esse, do 0 a 2. A expressão que está dentro aqui da raiz quadrada, eu vou manter o símbolo da raiz, e essa expressão aqui dentro é o que eu chamei de u. E esse restante aqui, que é o 3x ao quadrado dx, 3x ao quadrado dx, é o que a gente chamou de du. Pronto. Já está nossa integral pronta para ser calculada. Então, veja que eu não vou trabalhar mais com x, eu não preciso voltar mais no x para obter a primitiva dessa função dada. Eu posso terminar todas as minhas contas na variável u, pois eu já tenho até, inclusive, os limites de integração, que é do 0 até o 2. Então, esse raiz quadrada de u é u elevado a 1 sobre 2, não é? Então, vou integrar esse u elevado a 1 sobre 2. Então, vai ficar u elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1, e isso de 0 até 2. Então, já integrei, né? 1 meio mais 1 dá 3 meios. Então, isso aqui é a mesma coisa que o u elevado a 3 meios, que eu posso trabalhar com... Não posso escrever 3 meios. Sobre 3 meios. Então, o 3 aqui embaixo e o 2 aqui em cima, né? Inverte do 0 até o 2. Isso aqui vai ser essa função quando u vale 2, menos essa função quando u vale 0. Só que essa expressão aqui, quando u vale 0, dá 0. Então, não preciso, né, calcular isso. Vai ficar assim, 2 vezes 2 elevado a 3 meios, ou se quiser já colocar na forma de raiz, seria raiz quadrada de 2 ao cubo sobre 3. Menos 0, né, que seria colocando u igual a 0. Então, essa expressão raiz quadrada de 2 ao cubo, eu posso escrever como 2 raiz de 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2 raiz de 2, que dá 4 raiz de 2, sobre 3. E está calculado a nossa integral. Vamos agora ver como fazer essa mesma integral, agora utilizando a integral indefinida.
A substituição vai ser a mesma, então vou utilizar o x ao cubo mais 1 para ser o meu u. A derivada de u é 3x ao quadrado em relação a x. E vou calcular a integral indefinida. Então, vou pegar a minha integral dada, só que eu não vou considerar o intervalo dela. Então, eu vou calcular a integral indefinida. Isso aqui vai ser a mesma coisa que fazendo a integral, a substituição. Eu vou ter que essa expressão aqui, 3x ao quadrado dx, é o meu du, e o que está dentro da raiz é o meu u. Então, eu vou ter raiz de u du. Esse raiz de u, ele é u elevado a meio, então, na hora que eu integro, eu vou ter o u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, mais a constante de integração. Então, aqui é a família de primitivas, né? Mas eu vou considerar, na hora de fazer os cálculos, a mais simples, que é quando o c vale 0. Então, vou voltar na minha integral dada. E vou pegar esse valor aqui, lembrando que o u vale x ao cubo mais 1. Então, eu vou ter que o valor dessa integral vai ser 2 u aqui, x ao cubo mais 1 elevado a 3 meios sobre 3. No intervalo, já que eu estou trabalhando em x de novo, então o intervalo vai ser o que foi dado, em x, menos 1 até 1. Então, como que eu calculo o valor dessa expressão? Então, vai ser o f de 1 menos o f de menos 1. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1 ao cubo mais 1 elevado a 3 meios sobre 3, menos, agora o f de menos 1. Então, 2, o menos, já que essa é uma fração, não precisa de parênteses aqui não. 2 menos 1 ao cubo mais 1 elevado a 3 meios sobre 3. Essa segunda expressão, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que aqui vai dar menos 1, mais 1 vai dar 0. Então, eu vou ter uma potência de 0, dá 0, vezes 2, dá 0, dividido por 3, então, isso tudo aqui dá 0, beleza? Então, o resultado para mim vai estar aqui dentro. Eu vou ter ali, então, 2 vezes 1 ao cubo é 1, mais 1 dá 2, elevado a 3 meios sobre 3. Esse 2 elevado a 3 meios é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao cubo, que dá 2 raiz de 2. Então, aqui vai dar 4 raiz de 2 sobre 3, que é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem essas duas maneiras de fazer. Qual que é mais fácil, qual que é mais prática? Isso pode variar de uma questão para outra. Então, aconselho dominar as duas técnicas. Utilizar a fórmula, foi feito aqui, ou fazer a integração primeiro obtendo a primitiva, né? E depois fazendo a substituição dos valores dados. Área entre curvas, o segundo tópico aqui nosso. Bom, a área entre a curva, suponha que queiramos encontrar a área de uma região limitada superiormente por uma função f, inferiormente por outra função aqui g, e em x foi limitado por um intervalo, pela reta vertical, x igual a A e x igual a B. Então, eu quero determinar essa área aqui, ó. A ideia vai ser a seguinte. Se eu aplicar o conceito de somas de Riemann aqui, eu vou dividir esse intervalo AB em diversos subintervalos e vou construir retângulos. Só que o retângulo agora ele não vai da curva até o eixo x, ou do eixo x até a curva. Ele vai ficar limitado por duas curvas. Então, eu vou ter um retângulozinho aqui, outro aqui, e isso até o final, né? Aí a ideia é, quanto mais retângulos eu colocar no meu intervalo AB, mais precisa vai ficar o cálculo da área. Só que eu vou pensar o seguinte, os comprimentos aí, as
bases dos retângulos é aquele ΔX, é a diferença entre dois pontos vizinhos aqui. Mas e a altura desses retângulos? A altura deles, em cada retângulo, vou pegar um aleatório aqui no meio, a altura é a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ou seja, se eu pegar aqui os y como referência, eu estou pegando para esse ponto C, a altura do retângulo que eu desenhei ali há pouco vai ser o f de C menos o g de C. Então, a altura daquele retângulo naquele ponto C ali vai ser a diferença do valor de C nas duas curvas, na F e na G. Então, esse conceito ele vai ser estendido e vai ser levado para o cálculo da integral. Logo, para eu ter a área entre duas curvas, se F e G são contínuas e em um intervalo AB a função F ela é maior ou igual à função G, isso graficamente é indicado por, a partir de um ponto C aqui qualquer, traça uma reta e observe, o f de C está acima do g de C. E para qualquer outro ponto aqui entre A e B, a função f está acima da função g. Se continuasse esse gráfico e fizesse aqui, nesse lado de cá seria o contrário, né? O g está acima do f, mas não foi o caso do intervalo AB. Então, em qualquer lugar desse intervalo AB, está sendo garantido o que está pedindo aqui. Ó. O valor da função f está maior ou igual ao valor da função g. Então, a área entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x do intervalo de A até B é a integral do f menos g. Então, qual que é o passo a passo para a gente conseguir fazer isso? Primeiro, dica, faça o gráfico. Para que serve o gráfico? Precisa ser um gráfico preciso, exato? Não, é só para a gente ter uma noção de qual função é maior que qual naquele intervalo dado. Então, é importante a gente ter uma noção de como funciona o gráfico para poder saber se vai ser f menos g ou g menos f, porque essa expressão f menos g ela é dada com essa condição, que a função f seja maior ou igual à função g. Mas se fosse o contrário, se fosse a g maior ou igual a f, então aqui deveria ser g menos f. Então, primeiro, esboça o gráfico para saber quem está acima de quem. Quando fala assim, desenhe um retângulo representativo, indica o seguinte. Temos aqui a função f, temos aqui a função g, tem aqui o intervalo AB, e nesse intervalo AB eu faço um retângulozinho no gráfico, entre os gráficos. Que aí eu vejo que a parte de cima do retângulo está sendo a minha f, a parte de baixo do retângulo está sendo a função g. Então, essa de cima é a que eu vou chamar de f, essa de baixo é a que eu vou chamar de g, para, na hora de fazer a integral, eu calcular a f menos g. Determine os limites de integração. Esses limites de integração, se já forem dados, calcule no intervalo AB, então vai ser do A até o B, né? Mas, às vezes, são dados condições. Por exemplo, calcule a área entre duas curvas. Aí, uma curva está a F lá e a outra faz isso aqui. Ó. Então, a área entre as curvas seria daqui até aqui, né? Então, a gente vai ver um caso que acontece coisas assim. Então, a gente tem que determinar esses limites de integração. Outra, escreva a fórmula f menos g. Então, assim, é uma expressão, um polinômio. Veja se dá para simplificar esse polinômio no caso de função polinomial. Se for outro tipo de função, o que a gente vai fazer é obter a expressão f menos g. E, por fim, integre esse f menos g no intervalo de A até B. O valor obtido é a área. Exemplo. Determine a área da região compreendida entre a parábola 2 menos x ao quadrado e a reta y igual a menos x.
Vamos primeiro fazer o gráfico, o esboço do gráfico. Ah, mas eu não consigo fazer um gráfico perfeito. Não tem problema, a gente só quer saber qual vai estar acima de qual. Então, eu quero primeiro, aqui não foram dadas as informações de calcule no intervalo tal, não deu isso. Pediu apenas a área compreendida entre, né, as duas curvas, ou melhor, a curva e a reta. Bom, essa função aqui, se eu imaginar o que está acontecendo aqui, eu já consigo ter uma previsão do gráfico. Primeiro, o x ao quadrado está negativo, então concavidade voltada para baixo, né? O a aqui é menos 1. E esse 2 positivo, ele indica onde o gráfico corta o eixo y. Então, o gráfico seria uma coisa mais ou menos assim. Aqui tem o 1, aqui tem o 2, e eu vou ter a concavidade voltada para baixo. Seria isso. Agora, a função menos x significa que para qualquer valor de x, o meu y vale o negativo dele, né? Vamos só imaginar o seguinte. Nessa função aqui, quando o x vale 1, eu vou ter 2 menos 1 dá 1. Então, o 1 passa aqui, né? E se fosse menos 1 ao quadrado dá 1. Eu vou ter 2 menos 1 também dá 1. Então, se o x for menos 1, aqui vai estar no 1. Agora, a função dada por y igual a menos x. Se o x for 0, o y é 0. Se o x for menos 1, o y é 1. Vai passar aqui, ó. Não sei que valor é esse aqui embaixo. Bom, não precisa ter essa previsão agora. A gente vai calcular esse valor. E aqui, se eu não soubesse que esse passava aqui no 1, também não tinha problema. Só ia fazer a reta em si, imaginando como que a função y igual a menos x, e já depois eu ia buscar calcular esses limites de integração, que é o que eu vou fazer agora. Os limites de integração, quando eu quero uma área entre as funções aí, entre o gráfico de duas funções, o que a gente faz é buscar os pontos onde um gráfico corta o outro. Ou seja, os valores de x que fazem as duas expressões dadas serem iguais. Logo, eu quero obter os valores de x de modo que a função dada por menos x seja igual à função dada por 2 menos x ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Bom, se observar esses valores aqui, isso aqui é uma função quadrada, uma equação de segundo grau, não é? Então, vou pegar todo mundo para o lado de cá. E dá para fazer por delta e Bhaskara, ou por soma e produto, enfim. Se não quiser parar para pensar muito sobre soma e produto, pode fazer por delta e Bhaskara. Se já tiver prática para fazer por soma e produto, faz que é mais rápido. Então, aqui vai ficar 1 mais 8, e o x vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Estou pegando ela aqui, né? Então, eu vou ter que o x vale 4 sobre 2, e o outro x vale menos 2 sobre 2. O menos 1 foi o que a gente já tinha visto aqui, ó. O x vale menos 1. Então, aqui é o meu a aqui. E o meu b, que eu acabei de achar aqui, é o 2. Então, no x igual a 2, eu tenho que o valor da função f é igual ao valor da função g. Se quiser verificar numericamente, é só colocar o 2 aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4, então eu vou ter 2 menos 4 dá menos 2. E nessa aqui, se eu colocar o x igual a 2, o meu y também vale menos 2, que é menos x, né? Então, são os pontos onde os dois gráficos se cortam, no x igual a 1, menos 1, e no x igual a 2. Então, esses são os meus limites de integração, do menos 1 até o 2. E o terceiro passo, na verdade, os dois passos, o 3 e o 4, vai ser o 3, calcular o f menos g, e o 4, fazer a integral. Então, aqui, f menos g vai ser o seguinte. Eu vou pegar a função de cima menos a função de baixo. Se tiver dúvida quanto a isso,
faz um retângulo aqui no meio. A parte de cima do retângulo, que eu vou chamar de f. Então, essa curva que está aqui é do 2 menos x ao quadrado. A parte de baixo do retângulo é que eu vou chamar de g. Então, eu vou ter f menos g. Então, vai ficar 2 menos x ao quadrado menos o g. Então, menos x. Se quiser reescrever e ficar bonitinho, vai ser isso aqui. E o último passo vai ser calcular a integral de a até b. Então, de menos 1 até 2. Então, vou ter aqui a integral de menos 1 até 2 dessa expressão, que é o f menos g. E integrar, agora aqui é tranquilo, né? Como que a gente integra isso? Vou calcular esse integral do lado de cá, aqui em cima. A integral de 2, de uma constante, né? Então, só acrescentar a variável, mais a integral de x, menos a integral de x ao quadrado. Isso no intervalo de menos 1 até 2. Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o valor dessa função para o x igual a 2, menos o valor dessa função para o x igual a menos 1. Então, vou ter 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 ao cubo sobre 3. Agora, menos, vou calcular o valor dessa função para x igual a menos 1. Então, 2 vezes menos 1 mais menos 1 ao quadrado sobre 2 e menos 1 ao cubo sobre 3. Então, aqui vai dar 4 mais, aqui é 4 sobre 2, 2, menos 8 terços. Agora, menos. Aqui dentro vai ter menos 2, aqui mais 1 sobre 2. E menos 1, com vezes esse menos aqui dá mais, então mais 1 terço. Já tentando somar algumas coisas aqui. Eu vou ter 4 mais 2 e mais 2, então vai dar 8, mais 1 meio, ou melhor, menos 1 meio, né? Porque por conta da multiplicação dos sinais. E aqui nos denominador 3, eu vou ter menos 8 terços, menos 1 terço. Então, vai dar menos 9 terços, que é o mesmo que menos 3. Então, aqui eu estou tendo 5 menos 1 meio, né? Que 8 menos 3 que dá 5. 5 menos 1 meio é o mesmo que 10 meios menos 1 meio. Então, dá 9 meios. E esse é o valor da área. Outro exemplo, determine a área da região do primeiro quadrante, que é limitada acima por raiz de x e abaixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2. Esse aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele está passando algumas informações que são dadas pelo seguinte. Vamos lá. Certo, é isso aqui. O raiz quadrada de x eu vou ter aqui, quando o x vale 1, o y vale 1, né? Porque raiz de 1 é 1. Então, aqui é um ponto. E o outro é quando o x vale 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. 2. Então, o gráfico desse raiz de x era uma coisa assim, ó. E se quiser pegar o próximo ponto aqui, seria o x igual a 9, para aqui dá 3, né? Raiz de 9 dá 3. Então, ele vai tendendo à horizontal, ele vai se tornando uma curva cada vez menos inclinada. Aqui ela é mais inclinada. Isso, agora ficou melhor. Aqui é o raiz de x. Agora, a outra curva é dada por x menos 2. Como é uma reta, né? Então, fica fácil. Colocando aqui o y igual a 0, vou ter que 2 menos 2 dá 0. Então, ela passa aqui no 2. Outro ponto, eu sei que ela corta o eixo y aqui no menos 2. Então, se quiser desenhar aqui o menos 2.
Então, já tenho 2 pontos. Eu sei que ela vai se cortar aqui, né? Agora, assim, aparentemente ela está passando nesse ponto. Será que passa mesmo? Como é que a gente faz para descobrir? Vamos verificar. Então, vamos colocar essa função igual a essa e vamos calcular. Verificando os limites de integração. Então, aqui está sendo o gráfico. E aqui na frente eu vou fazer os limites de integração. Não sei disso aqui agora não. Veja que eu tenho raiz quadrada de x igual a x menos 2. Para eu eliminar essa raiz quadrada, eu vou usar a operação inversa, então eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Só lembrar de função quadrado aqui. Função irracional. Então, elevando o primeiro membro ao quadrado, eu vou ter x. E elevando o segundo membro ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 4. Colocando todos no membro só para ficar igual a zero, usando a operação inversa, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. E com isso, delta vale 25 menos 16, e o x vale menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, eu vou ter 5 mais 3, 8, sobre 2, 4. 5 menos 3, 2. Dividido por 2, 1. Só que esse 1, ele é chamado de uma raiz falsa, criada. E por que ela foi criada? Porque na hora que a gente eleva esse membro aqui ao quadrado, teve esse pequeno problema, que eu teria aqui nessa igualdade dada, raiz de x igual a x menos 2, se eu substituir o x por 1, aqui, eu vou ter que 1 igual a 1 menos 2 dá menos 1. Então, é chamado de raiz falsa. Acontece nessas equações irracionais. Que aconteceu isso na hora que eu elevei os dois membros ao quadrado. Que eu tive que o 1 ao quadrado dá 1 e o menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Logo, o x igual a 4, ele resolve o meu caso. Eu sei que quando o x é igual a 4, os dois gráficos vão se cortar. Então, vou tentar melhorar um pouquinho aqui. Seria isso, né? Agora, o problema, ele pede para mim a área do primeiro quadrante. Então, eu quero aqui dentro do primeiro quadrante, limitada acima pelo raiz de x. Aqui está o raiz de x. Abaixo pelo eixo x. Então, vou pegar isso aqui, ó, o eixo x aqui. E a reta, x menos 2. Então, o que eu quero mesmo é essa área aqui, ó. Aqui, a gente sabe que é o 2, né? Que é onde o gráfico, essa função, corta o eixo x. Aí eu vou tomar um pouquinho de cuidado. Se eu calcular diretamente a função f menos a função g de 0 até 4, eu vou estar calculando essa área aqui embaixo também, ó. E isso eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha conta em duas partes. Então, eu vou passar aqui, ó, uma reta para dividir a parte que eu vou chamar de A e a parte que eu vou chamar de B. Na parte A, que vai de 0 até 2, eu estou pegando apenas a área entre o raiz de x e o eixo x. Agora, na parte que eu estou chamando de B, eu estou pegando a área entre as duas funções, né? Entre os gráficos das duas funções. Então, eu vou fazer isso separadamente. Vou calcular aqui a área A. Vai ser dado pela integral de 0 até 2 e vai pegar apenas o raiz de x. E depois eu vou calcular aqui na frente a área B, que já vai ser agora do 2 até o 4.
E essa parte que está do 2 até o 4 é a diferença entre as funções f, que é o raiz de x, e a g, que é a x menos 2. Tu vai pegar agora do 2 até o 4, da função f, que é o raiz de x, menos a função g, que é x menos 2, em relação a x, né? Assim, se quiser melhorar um pouco a escrita, eliminando esses parênteses aqui, vai ficar menos x e mais 2. Fica um pouco melhor. Então, vamos continuar. Na área A, essa integral aqui vai ser dada por, primeiro, o raiz de x é x elevado a meio. A integral de x elevado a meio, eu vou ter x elevado a 3 meios, né, que é meio mais 1, sobre 3 meios. Isso aqui de 0 até 2. Então, eu vou pegar o valor dessa função no x igual a 2, eu vou ter 2 vezes a raiz quadrada de 2 ao cubo sobre 3, menos o valor dessa função quando o x vale 0, que vai dar tudo 0. Então, isso aqui está dando, o raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. Então, eu vou ter aqui 4 raiz de 2 sobre 3. Aqui é a minha área A. Na área B, eu vou ter que essa integral dada aqui vai ser a integral de x ao quadrado, já até calculei aqui do lado esquerdo, vai ficar 2 terços de x elevado a 3 meios, menos a integral de x, é x ao quadrado sobre 2, e mais a integral de 2, é 2x. Isso aqui de 2 até 4. Então, vai resultar em, vou calcular o f, essa primitiva aí, do 4, menos o f do 2. Então, eu tenho 2 vezes 4 elevado a 3 meios sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 4. Agora, menos, e vou calcular o f do 2. Então, eu vou ter 2 terços de 2 elevado a 3 meios, menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2. E, vamos lá. O 2 eu vou conservar. O 4 elevado a 3 meios, ele é raiz quadrada de 4 ao cubo. Então, calculando a raiz quadrada de 4, dá 2. 2 ao cubo dá 8. Então, vou ter aqui 2 vezes 8 sobre 3, mais 4 ao quadrado, 16, dividido por 2 dá 8, mais 2 vezes 4 dá 8, aqui é um menos, né? Agora, menos. Aqui eu vou ter essa expressão que está desse lado, não é? Mesma coisa? Então, eu vou ter ali 4 raiz de 2 sobre 3, prosseguindo. 2 ao quadrado dá 4 sobre 2 dá 2, e mais 4 lá no final. Não sei se eu vou conseguir calcular tudo de uma vez aqui, mas vamos ver quanto que vai dar. Eu vou ter 16 terços, menos 8 mais 8 corta. Aqui, menos 4 raiz de 2 sobre 3. E menos 4 mais 4 dá mais 2. Como tem esse menos aqui, menos 2. E qual que é a área total das duas figuras? Então, A mais B. Eu vou somar essa expressão aqui com essa expressão aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse 4 raiz de 2 sobre 3 positivo, somado com ele aqui negativo. Vou cancelar ele. Então, no final, o que vai dar aqui? 16 terços menos 2, que dá o 2, eu posso falar que é 6 terços. Então, 16 menos 6, 10
terços. Essa é a área né, essa área toda aqui, ó. E por fim, deixar 3 exercícios aqui para vocês. O primeiro é só calcular as integrais usando aquela fórmula de substituição. Esse outro, área entre curvas, então já tem as áreas desenhadas. E esse último pede para vocês determinarem as áreas. Então a dica é: faça o esboço do gráfico, determine os intervalos de integração, é só seguir o passo a passo e calcule as integrais. E no mais, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Abraços!